Boa noite, Curitiba! Aê! É sempre muito bom estar aqui. Sempre muito bom. É isso aí. Vamos lá então. Tá frio aí? Vamos esquentar. Doutores da lei. Ensinar o que se pode e não se pode fazer. Tem a honra nos seus lábios, mais distante o coração.
Vamos das antigas, infinitamente mais. noite, gente. Muito bom, que legal, vocês vieram aqui numa noite fria de sábado. Que legal, que legal. Muito bom estar aqui, rever todo mundo. Reencontramos muitos amigos. Aliás, Curitiba é uma das cidades que nós mais viemos, acho que ao longo desses 33 anos de banda. E é sempre muito legal estar aqui. Ainda em atividade. Ainda em atividade. Ainda em atividade. Tentaram aposentar, gente. Mas essa velharia ainda tem lenha para queimar. Não, mas não é essa agora, não é essa agora. Não é essa agora. Mas muito bom. Agora nós vamos numa dos 30 anos, a primeira música que nós lançamos nos 30 anos, que se chama Eu Quero Ser um Cão. Vamos nessa.
se assento na casa dos lordes. Qual o sentido da posse com tanta gente a mendigar? Todo psicopata tem bobos na corte. Prefiro ser escravo que foi convidado pro jantar. Eu quero ser um grão no meio de outros grãos no sal da terra. Por ele que é o começo e o fim. Eu quero ser um cão que come das migalhas de sua mesa. Isso já tá bom demais pra mim. Não me fascina a pose do alto clero. Só quem me vê em secreto pode em secreto recompensar. Faça um bom sapato, me disse Lutero. Coloque o preço justo, que é coisa rara de se encontrar. Eu quero ser um grão no meio de outros grãos do sal da terra. Por ele que é o começo e o fim. Eu quero ser um cão que come das migalhas de sua mesa. Isso já tá bom demais pra mim. Certa vez um louco disse eu sou, e toda a Babilônia viu seu de ouvir esse lado do disco. É muito blá 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 pra atrair mais gente pro mesmo anzol. Use até palavras, me disse Francisco. Toda essa ostentação é um impedimento pra ver o sol. Eu quero ser um grão no meio de outros grãos no sal da terra. Por ele que é o começo e o fim. Eu quero ser um cão que come das migalhas de sua mesa. Isso já tá bom demais pra mim. Eu quero ser um grão no meio de outros grãos no sal da terra. Por ele que é o começo e o fim. Eu quero ser um cão que come das migalhas de sua mesa. Isso já tá bom demais pra mim.
Mais uma das antigas. Vamos? Vamos? Vamos lá. Essa se chama terapia. Louco, bipolarizado, eu desgovernado sem direção, meio na contramão, falso, anabolizado, completamente inchado numa ilusão, pisando onde não tem chão. Quero me entregar na tua terapia, no teu reino enlouquecer. Uma amostra grátis já me bastaria. Vou pra essa consulta sem meu relógio, mas conto as horas pra te encontrar. Fraco, desenergizado, sou eu sem teu amor pra me levantar. Não quero te deixar. Quero me entregar na tua terapia, no teu reino enlouquecer. Uma amostra grátis já me bastaria. Vou pra essa consulta sem meu relógio, mas conto as horas pra te encontrar. Quero me entregar na tua terapia, teu reino enlouquecer. Uma amostra grátis já me bastaria. Vou pra essa consulta sem meu relógio, mas conto as horas pra te encontrar. Vamos fazer a pergunta que nós fazemos em todo show que nós fazemos. Quantos aqui tocam as músicas do Resgate no violão? Levante a mão. Muito bem, calma. Segunda pergunta. As nossas músicas são muito mais fáceis do que a da oficina, não é? Eu sempre falei. Por isso que vocês tocam as nossas. 3 acordes. 3 acordes. E o violão é o instrumento mais fácil que tem para ser mal tocado. Você aprende a fazer um acorde meio errado e você toca. Ai, que lindo, a sua mãe fala. Que lindo que tá. Aquele que sonda o meu inteiro. Ai, que bonito, meu filho tá tocando. E aí já canta qual música? Do Resgate, é só 2, 3 acordes. Isso aí parece a gente tocar. Mas é assim que a gente toca. E aí nós começamos a perceber que nós fazemos muitas músicas com os mesmos acordes, não é verdade? Aí eu descobri que, na verdade, apesar de nós sermos prego e meio ruim, a gente é muito bom. Porque quem sabe muito acorde, faz muita música. Quero ver fazer um monte de música com os mesmos acordes.
Aí está a chave. Portanto, nós fizemos um medley, porque o pessoal fala assim, toca essa, toca aquela, e não dá para tocar todas. Então, como elas são com os mesmos acordes, nós fizemos um medley com várias músicas juntas para satisfazer o coração da plateia. Vamos lá então, o nosso medley. 2, 1, 2, 3, 4. Vou ter que enfrentar mais essa maré, mas vou conseguir. Sei que o mundo vem pra me apedrejar, mas eu vou dormir. É que eu posso descansar. Eu sei, se uma noite eu vou chorar, talvez amanhã vou despertar. E aqui no coração, tudo em paz, vou me levantar outra vez. Saindo do Oriente, pode ser um dia ou pode ser agora, como um ladrão que surge de repente. Então, ninguém sabe o dia nem a hora. Será tão visível pro mundo inteiro, tudo que ficou pra trás. À espera de uma noiva pelo cordeiro, e depois não terá tristezas nunca mais. Eu olho para o céu, já são tantos os sinais. Não sei se pros meus dias ou pros meus filhos, para todos os efeitos eu vivo preparado e em paz. Já são tantos os sinais, para todos os efeitos, em paz. Eu tô esperando a tua volta. Eu olho para o céu, já são tantos os sinais. Não sei se pros meus dias ou pros meus filhos, para todos os efeitos, eu vivo preparado e em paz. Eu tô esperando a tua volta. Volta. Os dias são como uma planta que seca e murcha sua flor. O tempo passa como 1000 anos em um dia. Enquanto é dia, enquanto é dia, 7 dias da semana eu quero andar com Deus, 30 dias da
de nós rodarmos a roleta do Jequiti, eu vou ler uma carta que nós recebemos. Em tempos de e-mail, WhatsApp, recebemos Uma carta. E a carta é do... Não fala de quem é. Como assim? É do Leonardo. Onde está o Leonardo? Leonardo, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, Leonardo. Oi, resgate. Meu nome é Leonardo. Prazer, Leonardo. Eu tenho 7 anos. Esta é a razão pela qual essa banda vai longe ainda. Salve as crianças desse Brasil. Porque um menino de 7 anos, que gosta dessa banda, tem a vida inteira para ouvir nossas músicas. Maravilha. Eu queria que vocês tocassem a música A Hora do Brasil. A Hora do Brasil a gente não ia tocar. Sabe por quê? Porque a gente não ensaiou e a gente está ensaiando já esse desastre. Então nós vamos fazer o seguinte. É assim, ó. Como é que é a Hora do Brasil mesmo? Vou cantar mesmo? Um pedacinho e vocês ajudam, tá? O Léo, essa daí. Como é que... Não. Como é que começa a mesma música? Eu fico cansado de ver a maldade. Isso. E agora? Eu fico cansado de ver a maldade. Vocês. Olha. Vocês cantam, vai. Eu sei que eu erro, e um dia eu errei. Que momento emocionante. Leonardo. Conta a verdade, sua mãe que mandou você escrever aquela... Diga apenas uma coisa para o Zé. Cantamos um pedacinho porque a gente não lembra. E na nossa idade, sem remédio geriátrico a essa hora, a gente não consegue lembrar. Só diga uma coisa para todo o Brasil que está transmitindo pelo YouTube. Que time você torce? Coxa. O Inferno Verde é o Coxa! Muito obrigado, Léo. Uma salva de palmas para o Léo, gente. Mas também o Atlético está na Libertadores e está... E com o Pablo, vamos conseguir com o Pablo. E o Paranazinho vai subir para a Série B. Nós vamos tocar agora mais uma dos 30 anos, uma das que eu particularmente mais gosto. Não, depois. Riff, como sempre, de Mito Gomes, ela se chama Fora do Aquário. Bora. Ele começa. 1, 2, 3, 4. Na terra, além disso aqui.
Tá bom. Vamos lá então. Lembre-se de quem bebeu do fel amargo de uma taça, que ainda existe quem torça para assistir uma desgraça, e dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso, e dos mercenários que cobram para nos dar o que é de graça. Lembre-se de quem que valemos mais do que aquele sacrifício. Para sempre. Nunca nos faltou em meio à seca, de quem multiplicou, faz com que nenhum dos seus se perca, que nos fez mais e que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre.
Podem sentar. Chamar o pastor Jorge. Nesse aqui mesmo. Vamos lá, galera. Boa noite de novo. Obrigado. Vou rapidinho compartilhar com vocês algo que eu acho muito precioso. Eu gosto muito do Evangelho de Marcos. Eu gosto de todos. Mas o Marcos especificamente, você que já comparou, ele relata o final da vida de Jesus de um jeito interessante. Provavelmente essa aqui foi a última vez que Jesus botou o pé dentro do templo. Provavelmente. Ele já estava em Jerusalém para passar a última semana de vida dele. Seria a última semana de vida. Tem algumas coisas muito interessantes que acontecem em Betânia, que acontece com a figueira que seca. Mas tem uma cena muito interessante que está em Marcos 11. E eu não vou ler o texto todo, capítulo 11, capítulo 12, eu vou ler alguns trechos. Os religiosos queriam de algum jeito, de alguma maneira, acabar com Jesus. Porque Jesus é sempre uma ameaça. Jesus é uma ameaça às oligarquias. Jesus é uma ameaça àqueles que comandam por opressão. Jesus é sempre uma ameaça para aquelas pessoas que já conseguiram construir o seu império, o seu reinozinho. Aquelas pessoas que se alimentam daqueles que acreditam. Tipo lobos que consomem as ovelhas. E Jesus vinha falar sobre a liberdade do amor. Os religiosos da época de Jesus tinham algumas controvérsias. Fariseus e saduceus não se davam bem. Os saduceus eram uma elite aristocrata da cidade de Jerusalém. Era dos saduceus que se escolhia o sacerdote. E era o sacerdote que controlava o templo. E era o templo que controlava o comércio do templo. O sacerdote já não era mais, o sumo sacerdote já não era mais escolhido segundo uma linhagem familiar. Era uma escolha de César. Através de Herodes, na interlocução com os saduceus, para colocar diante do povo alguém que iria apaziguar os ânimos e manter o domínio romano. Obviamente que Roma dava muita vantagem para os saduceus fazerem isso. Já os fariseus não tinham o direito de indicar quem poderia ser o sacerdote. Eles estavam mais ligados às sinagogas. Na sinagoga sempre os fariseus, todos os dias e principalmente no sábado, discutiam a lei. Um grupo que estava junto mais aos fariseus, se bem que alguns eram dos saduceus, eram os escribas, os copistas da lei, que conheciam tudo de cor. Esses caras eram chamados de doutores da lei, sabiam tudo. A prática não era muito a deles, mas conheciam tudo. Os fariseus e os escribas não eram muito a favor de Roma, não. Eles eram contrários à dominação romana. Os saduceus não eram tão contrários, porque afinal de contas eles mantinham o seu monopólio do comércio. Tinha um grupo também chamado de herodianos, e os herodianos eram admiradores de Herodes. E estavam sempre ali como puxa-saco dos saduceus, sempre próximo para ver se sobrava alguma migalha para si. Além do templo, além da sinagoga, além de você perceber como era a vida dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, dos herodianos, tinha também o sinédrio. O sinédrio era como uma corte da religião judaica. Eles tinham até soldados. Foram eles que prenderam Jesus. E era ali que tinha um grupo, na maioria de saduceus, mas principalmente de anciãos. Os caras que eram mais velhos. Como no Antigo Testamento, os cabeças das tribos e dos clãs, das famílias, eram os mais experientes. E sempre que havia alguma questão de heresia, a pessoa era julgada no sinédrio. Esses grupos religiosos e políticos dos dias de Jesus, nem sempre se davam bem,
mas para ir contra Cristo, eles se juntaram rapidinho. E eu vou lembrar essa passagem aqui, que diz que lá em Jerusalém, onde é que está aqui? Agora só porque eu falei eu perdi. Vieram algumas autoridades falar com Jesus. Onde está? Está aqui. Eram os principais sacerdotes, escribas e anciãos. Os principais sacerdotes eram aqueles que ou já tinham sido sumos sacerdotes, ou tinham alguma ascensão na hierarquia dentro do comando do templo. Eles tinham uma autoridade no templo. Os anciãos eram uma autoridade da experiência diante do povo. Também tinham assento no sinédrio. E tinha também escribas, que eram os caras que tinham autoridade na lei. Ali estava a representação do templo, do sinédrio e da lei, da sinagoga. E perguntaram para Jesus: queremos saber uma coisa de você. Com que autoridade você faz as coisas que você faz? Lembra disso? Aí Jesus diz assim: eu vou responder com outra pergunta. Com qual autoridade que João Batista fazia o que ele fazia? João Batista era dos homens ou dos céus? Pô, aí os caras falaram: caramba, agora ele pegou a gente. Porque se a gente falar que ele era dos céus, ele vai falar: então, por que vocês não creem em João Batista? E se a gente falar que ele é da terra, aí o povo não vai gostar, entendeu? Porque eles acreditam que João é um profeta. A discussão era sobre de onde vem a sua autoridade. E aí eles respondem para Jesus: a gente não sabe se João, a autoridade dele era do céu ou da terra. Aí Jesus diz: bom, então eu também não sei com que autoridade eu faço essas coisas. Muito legal, né? Jesus é o cara. Mas logo depois, esses caras estavam conversando, esse grupo grande, para ver como é que eles pegariam Jesus numa contradição ou numa heresia, para poder ser julgado e condenado à morte pelo sinédrio. E o texto diz que logo depois que eles voltaram lá para o grupinho, não deu certo. Ele respondeu com João Batista. Pô, ele pegou a gente. Aí esse grupo falou: vai vocês, fariseus e herodianos. Os fariseus, uma autoridade na sinagoga. Os herodianos, os puxa-sacos de Roma. Eles também não se davam bem, porque os herodianos gostavam dos romanos e os fariseus nem tanto assim. Mas para acabar com Jesus, vamos juntos. Ô Jesus, nós queremos fazer uma pergunta para você. Enquanto Jesus andava ali pelo pátio do templo, e o povo sempre ao redor querendo ouvir os debates. Nós devemos ou não devemos pagar o imposto para César? Porque César é uma autoridade. Você está entendendo? Eles pensaram assim: se ele responder, tem que pagar para César. Os fariseus diziam: está vendo? Ele é contra os judeus e a favor de Roma. E se ele dissesse, não pode pagar o imposto, os herodianos diziam: ele é subversivo e contra o governo. Mas Jesus, que tinha mais autoridade do que herodianos e fariseus, disse: beleza, tranquilo, me dá aqui uma moeda. Deram para ele uma moeda. Devia ser um denário, que é a moeda romana. Quando ele olha a moeda, tem ali a efígie, a face de César, divinos, filhos Augustus, o Augusto, filho do divino, César. E Jesus falou: de quem é esse avatar? Se fosse nos dias de hoje, ia pegar o Instagram. Dá aqui o Instagram dele. De quem é esse rosto que está aqui na moeda? Responderam: de César. Aí Jesus disse: então por que vocês não dão para César o que é de César e não dão para Deus o que é de Deus? Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão dando para César a glória que vocês deveriam dar para Deus. E vocês estão dando para Deus as moedinhas que vocês deviam dar para César. Vocês têm interesses financeiros
nessa união podre e imunda que vocês têm com o imperador. Vocês gostam é disso aqui, ó. Você está entendendo? Vocês deveriam dar para Deus o que é de Deus e se curvarem só diante dele. E essa porcaria chamada dinheiro, que é a razão de todos os males desse mundo, isso aqui, essa lavagem, você joga para esse porco chamado César. Aí os fariseus e os herodianos voltaram, caramba! E aí os saduceus, a aristocracia, que indicava os sacerdotes que tinham autoridade no templo, que não acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam numa ressurreição e de uma vida eterna, os saduceus não. Aí os saduceus chegam para Jesus e falam assim: Jesus, nós temos a lei do levirato. Agora vamos pegar ele com a lei. A lei do levirato é assim: quando um homem casava com uma mulher e não tivesse filhos, se ele morresse, o seu irmão mais velho casaria com a esposa do irmão que morreu, para que pudesse gerar sucessores e herdeiros. Porque na antiguidade, a família tinha que ter muitos filhos que fossem homens, porque eles eram a força do trabalho para a família e eram também a segurança do clã, da tribo e da nação. Então não podia deixar de ter descendência. Essa era a lei. Então Jesus, o cabra morreu e o irmão dele casou com ela, mas não deu nem tempo de fazer um filho, porque ele morreu também. Aí o outro, que era o terceiro, casou também, e não deu nem tempo, ele foi atropelado por não sei o que, na esquina lá. O outro, aí casou o quarto, que deu uma desinteria nele, o outro pegou Covid, 7. Tudo 7 casaram com ela, e não deu certo. A mulher era pior que a Elizabeth Taylor, ela enterrou uma... Falou, ó, o negócio é o seguinte: quando ele chegar na eternidade, você está falando de ressurreição, filho de Deus, quem vai ser o marido dela? Só me explica isso. Aí Jesus falou assim: bom, no céu, na eternidade, não vai ter esse papo de reprodução, casamento, não vai ter essas coisas. Vocês não creem na ressurreição, né? Vocês não creem na vida eterna. Vocês creem só nessa vida aqui, certo? E nas pessoas que estão vivas aqui, ok? Beleza. Então por que vocês dizem que o Deus de vocês é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Abraão, Isaque e Jacó, por acaso, estão vivos? Então Deus é Deus de mortos? Aí os saduceus falaram: caramba, o que esse cara foi falar? Ele falou: vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas aí vem a parte que eu gosto mais. Enquanto esse grupo ia mandando: vai vocês, tenta perguntar, tenta pegar ele, não conseguia, tinha um escriba lá no canto, só olhando. Ele ouviu o primeiro grupo, ele ouviu o segundo grupo, ele ouviu o terceiro. O pessoal saiu com o rabo no meio das pernas, e esse escriba viu que não tinha ninguém olhando, chegou perto de Jesus e falou assim: ô Jesus, Senhor, mestre, chama ele de mestre, mestre, qual é o maior mandamento? Porque o escriba era o cara que conhecia a lei de cor, de cabo a rabo, de trás para frente, ele sabia tudo. E aí, Jesus respondeu para ele com o Shema Israel, a oração que todo judeu fazia 3 vezes ao dia. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e você vai amá-lo acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Essa era a oração que todo judeu fazia, e Jesus disse: o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento e toda a tua força. E Jesus emendou com Levítico 19:18, e você vai amar o teu próximo como a você mesmo. E aí o escriba parou e falou: é isso mesmo. Porque isso, mestre, é o resumo de toda a lei e os profetas. Porque se eu amar a Deus acima de tudo,
e eu amar o meu próximo como se fosse eu mesmo, está tudo certo. Não tem assassinato, não tem traição, não tem mentira, não tem morte, não tem maledicência. Eu estou debaixo dele. E eu amo meu irmão, me coloco abaixo do meu irmão, em humildade para servi-lo. É isso. O Senhor falou muito bem, mestre. E aí Jesus diz uma frase para esse cara que é fabulosa. Ele fala assim: vejo que você não está longe do reino de Deus. 1, 2, 3, 4, já vou. 5, 6, já pode procurar. Tá quente? Tá quente? Tá quente ou tá frio? Quem brincou de esconde-esconde? Eu não sei se aqui em Curitiba tem esconde-esconde, também tem. Tá quente, tá frio? Jesus falou: tá quente. Tá quente, você está perto do reino. Na lógica da religião, quem tem autoridade, entre aspas, de Deus na sinagoga, oprime o povo com a lei. Na lógica da religião, quem tem o poder no sinédrio, oprime o povo com o poder da perseguição. Na lógica da religião, quem comanda o templo com o poder de Deus, comanda o dinheiro do povo e a cabeça deles a favor sempre de uma Roma que está presente naquela época e também nos dias de hoje. Quem tem autoridade? Quem tem a lei, como escribas e fariseus? Quem tem autoridade? Quem está no sinédrio julgando como um ancião? Quem tem autoridade? Quem se assenta na cadeira do sumo sacerdote e comanda o templo? E Jesus diz: não, o comando não é pela força dos soldados do sinédrio, nem pela força do cumprimento da lei e da obrigação, e nem pela manipulação do templo. A autoridade que eu trago é a do amor, é o da misericórdia, é o da compaixão, do perdão e da graça. Esse escriba entendeu. Você não está longe, está bem perto do reino. Tudo que você está vendo aqui não tem nada a ver com o meu reino. Meu reino não é essa sujeirada que esses caras fazem com esse comércio no templo, fazendo o câmbio da dracma e do denário para o ciclo, cobrando o ágio, vendendo os animais do sacrifício, fazendo uma joint venture com os criadores, que Jesus foi e chutou tudo. Não. Eu não vim para estabelecer esse tipo de coisa. Não, meu reino não tem nada a ver com o sinédrio. Eu não vim para julgar, vai ter um dia de julgamento. Eu vim para dar a minha vida, eu vim para amar e vim para me sacrificar. Não foi o homem feito para o sábado, foi o sábado feito para o homem. Eu não vim para colocar de novo o poder da lei sobre vocês, senão não precisava ter vindo, vinha um outro profeta. E eu não vim com a autoridade de César na moeda. Vocês acham que eu estou querendo tirar o Herodes, sentar na cadeira dele, fazer uma marcha com os judeus até Roma, e destituir César, e sentar na cadeira dele, e falar: pronto, agora eu que vou governar Roma? Eu sou Senhor dos céus e da terra, eu criei tudo o que existe, as estrelas e o universo infinito, e César é um ínfimo pó na minha frente e não significa absolutamente nada. Quando Pilatos estava diante de Jesus, falou: por que você é rei? Jesus fala: cara, meu reino não é desse mundo. Mas você não sabe que eu tenho poder para te soltar, para te prender? Jesus: você tem poder. Você não acredito, mano. Eu só estou aqui porque eu vim para me entregar. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reavê-la. Eu tenho poder para dar e tenho poder para reaver. Você acha que eu estou debaixo da sua autoridade? Eu estou aqui porque tem alguém sobre mim que tem muito mais autoridade que você. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Eu temo que a religião evangélica não compreenda o reino do amor, o reino da cruz, e nem o evangelho do reino da graça de Deus. Ela conhece o poder dos templos, ela conhece o poder dos sinédrios, das sinagogas e dos conluios
com os Césares e os Herodes da terra. Porque ela acha que o seu reino será estabelecido nesse chão. Mas ela não entendeu que o Filho do Homem veio para servir. Nos disse para amarmos o nosso inimigo. Nos disse para perdoarmos 70 vezes 7. Nos disse para andarmos mais uma milha, para oferecermos a outra face. Nos disse para entregarmos a nossa capa. E quando nós o crucificamos, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles nem sabem o que estão fazendo. Bem-vindo ao reino do amor de Jesus Cristo. Bem-vindo ao reino da graça de Deus. Manipulações políticas da religião com César, a gente já conhece, o mundo conhece há muito tempo. A dos sinédrios e das sinagogas, há milênios a terra está cansada da hipocrisia de fariseus e saduceus e escribas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo, mas o interior está sempre sujo e imundo, porque vocês por fora parecem tão santos e por dentro é só podridão. Mas o que esse mundo não conhece é alguém que teria o poder para acabar com a terra, mas veio para morrer no lugar do ser humano e disse: a morte vem sobre mim. Deus nos abençoe. Deus nos ajude nesse mundo maluco que a gente vive. Nesse mundo doido. Sinédrio, templo, sinagoga e herodianos. Todo mundo quer governar, junto com César. Isso é antigo. O governo vai ser nosso, dizia o povo do templo. O governo vai ser nosso, os representantes e chefes das sinagogas. Vai ser nosso, os herodianos. Vai ser nosso, os anciãos do sinédrio. Se por acaso algum deles ganhasse o poder de Roma, iniciaria uma grande guerra interna para saber qual deles seria o cacique para mandar e sentar na cadeira com a cadeira na mão, com a caneta na mão e ter a chave do cofre. Porque homem, quando deseja o poder que não é de Deus, ele é um opressor. Porque quando ele conhece a Cristo, ele se humilha para ser um servo. Sabe, cara, é amar a Deus acima de tudo. Isso eu já ouvi, hein? Deus acima de tudo eu já ouvi. Então falta a segunda parte. O próximo como a você mesmo. A sua humildade e a sua servidão. Não vai só pela metade. Faz isso. E vou te dizer um negócio. Você está perto do reino, cara. Está quente, hein? Você está começando a entender. Deus nos abençoe a estar perto do reino. Talvez nós estejamos longe, mas sempre é tempo para voltar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu evangelho, pelo Teu reino de amor, de graça e de misericórdia, pelo Teu exemplo de vida, pela Tua cruz, pelo Calvário. Obrigado pelo Teu perdão que nos reconciliou contigo, que desfez a inimizade que tínhamos contra Ti. Obrigado porque o Senhor não nos tratou segundo os nossos pecados, mas segundo a Tua infinita misericórdia. E obrigado porque o Senhor nos ensinou que nós seríamos conhecidos não pelo poder que tivéssemos uns sobre os outros, mas pelo amor que tivéssemos uns pelos outros. Assim descobririam que nós somos Teus discípulos. Não permita, Senhor, que a gente ande muito longe do Teu reino. Mesmo usando a Bíblia, falando o Teu nome, tendo atitudes contrárias ao Teu reino. Mas que a gente possa ser como esse escriba, que era dos sinceros, não era do grupo dos hipócritas. Que ouviu o Senhor dizer: você está bem perto do reino. Eu queria ouvir isso todo dia, Senhor. Nossa ganância e nossa sede de poder precisa ser derrotada dentro de nós todo dia, para sermos humildes servos,
com a maior alegria de todas, que é demonstrar amor, graça e misericórdia. E de alguma forma possamos de verdade ser chamados de tua igreja, teu povo, teus filhos, teus discípulos. Faz isso conosco. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Nós vamos cantar mais algumas. Já que vocês já vieram, nós estamos aqui também. Acontecendo aqui. Passa lá na lojinha. Fala da lojinha que enroscou tudo aqui. Passa lá na lojinha, confere os nossos produtos, tem um material bem bacana lá. E deixa eu saber aqui, quem já assistiu o documentário de 30 anos dessa geriátrica banda? Mantenha a sua mão levantada, por favor. Só isso, rapaz, misericórdia. Pouco, gente. Ajuda nós, Senhor, ajuda nós. Olha, tem um documentário em formato bonito lá atrás, DVD, CD, os 30 músicas que nós lançamos, tá bem bacana. Mas você encontra esse documentário no Vimeo, aquela plataforma Vimeo. Você vai pagar $3 para assistir o nosso documentário, que tá muito bonito, vai conhecer um pouco da nossa história. Porque essa banda não pode acabar, essa banda. Então ajuda nós, passa lá. Eu queria saber também quantas pessoas vieram com a camiseta igual a que eu estou usando aqui, ó, Resgate. Olha, todos vocês que vieram com essa camiseta, essa noite, estão como eu, com a mesma camiseta. É incrível isso, não é?
Agora vocês aqui vão cantar. O coral de Curitiba. Aquele que conhece os meus intentos. O som da sua voz, ele me faz. A segunda, aquele que sonda o meu. Conhece? Que a gente vai afinar. Afinação é uma questão de gosto. Vou tocar uma das antigas, não tão antiga, né? 2012. Todas nossas músicas são antigas. A gente precisa aceitar essa realidade. Ela se chama Sempre Tem Uma Assim.
Ai, ai, ai. Eu vou afinar de novo. É que tem uma moça aqui pedindo uma música, a gente não... Mas no Spotify tem. Olha, aliás, hoje não tem mais CD para você comprar e ajudar a banda. Não tem mais. Como é que você ajuda a banda? Eu vou te falar. Você não precisa gostar do Resgate. Não precisa. E você nem precisa ouvir as músicas. Também não. Você só precisa ajudar essa pobre banda moribunda que respira por aparelhos. Como você faz isso? Você cria uma playlist com as músicas do Resgate. Já tem. Já tem. No Spotify, no Deezer, na Apple Music. Aí você coloca em looping. Põe para tocar durante a noite e vai dormir. Veja, você nem precisa de gostar da gente, mas você pode nos ajudar a manter viva esta banda. É o único jeito, irmão. Cada vez que você ouve, a gente recebe 1 milionésimo de centavo. Ó. Mas vai ouvindo, gente. Vai ouvindo. Vamos lá.
Vamos tocar Entramos agora na reta final. E você terá a oportunidade agora de participar conosco desse momento icônico para essa banda, porque tocaremos agora o hino nacional do resgate. Convido você a sacar o seu celular, ligar a lanterna e balançar as suas mãos como um louco, porque agora é hora de 10/6.
Silêncio, silêncio agora. Agora sim. Nas viagens que eu fazia, nunca me preocupei com o tempo, com o clima, muito menos com você. Eu queria fugir daqui, eu não tava nem aí. Uma vida com a morte, triste sorte que eu quis pra mim. Tava só uma dose, pra quê? Pra eu viajar. A minha avó que me dizia: filho, não vá se arriscar. Esse mundo tem viagens que não dá pra voltar. Foi ela mesma quem me disse pra eu te procurar. Você tinha uma passagem guardada pra eu retornar. Deixar a seringa. Busquei de coração, canta Curitiba, agora eu quero ver. Eu deixei aquela droga de vida, você me tirou daquela vida de droga. Achei a paz que eu queria, foi você quem deu. Eu deixei aquela droga de vida, você me tirou daquela vida de droga. Achei a paz que eu queria, foi você quem deu. Deixar a seringa, busquei de coração. E eu deixei aquela droga de vida, você me tirou daquela vida de droga. Achei a paz que eu queria, foi você quem deu. E eu deixei aquela droga de vida, você me tirou daquela vida de droga. Achei a paz que eu queria. A corda quebrou, vocês perceberam, né? O som, uma corda a menos, vocês perceberam. Nem percebi. Vamos só afinar aqui, só para afinar porque quebrou uma corda. E nós vamos tocar a saideira. A saideira, lenha para queimar. Vai, 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 vai. Dois. Um pedal dominical, uma guitarrinha nacional e distorção.
velhos cantam, os velhos gritam, os velhos sonham, acordados. Pisa no petróleo pra comemorar, que essa velharia ainda tem lenha pra queimar. Pisa no petróleo pra comemorar, que essa velharia ainda tem lenha pra queimar. Pisa no petróleo pra comemorar, que essa velharia ainda tem lenha pra queimar. Pisa no petróleo pra comemorar, que essa velharia ainda tem lenha pra Obrigado, galera. Muito obrigado por vocês gostarem da gente. Deus abençoe vocês.